Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 24 de abril do ano 2020. Eu gostaria de trazer a palavra hoje aos irmãos, a qual se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 46, no versículo 9 e no 10, que diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. O versículo 10 diz assim: Que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus, meus amados irmãos, ele já estabeleceu o fim desde o princípio. Deus, ele tem um padrão para falar com a humanidade. No livro de Gênesis, no capítulo 1, já no primeiro versículo da Bíblia, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amados irmãos, eu já conversei com o professor de hebraico sobre isso. Eu perguntei para o professor de hebraico e ele realmente confirmou para mim isto. Então eu não ia falar nada para vocês se eu não tivesse certeza. E no primeiro versículo de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita em hebraico, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas partes em aramaico. Mas quase todo o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico. E no primeiro versículo de Gênesis, aparece a letra Aleph. A primeira letra do alfabeto hebraico, ela aparece 6 vezes no Gênesis 1, versículo 1. Por quê que Deus mandou colocar a letra Aleph 6 vezes no Gênesis, versículo 1? Capítulo 1, versículo 1. Nós sabemos, meus irmãos, que na aritmética hebraica, cada letra tem um valor numérico. E a letra Aleph, ela é justamente a letra 1, o número 1. Ou o número 1000 também, na aritmética hebraica também, significa o número 1000. Então já não é coincidência da letra Aleph, ela aparecer no Gênesis 1, versículo 1, 6 vezes. Por quê? Deus já determinou o fim desde o princípio. O que Deus estava querendo dizer quando ele colocou a letra Aleph no original hebraico 6 vezes? Deus estaria dizendo o seguinte: o tempo do homem seria de 6.000 anos de trabalho na terra. O tempo do homem caído, ou seja, o trabalho entrou no mundo através do pecado de Adão e Eva. A partir do momento que Adão e Eva então pecou no jardim do Éden, contaria-se então 6 dias divinos, ou 6.000 anos, e Jesus vai voltar em Jerusalém e estabelecer o reino teocrático. Irmãos, isso não é teoria, isso aí é a doutrina heptamilenar. Deus então, sabendo que muitas pessoas não iam ter acesso ao hebraico, o que Deus fez? Deus confirma lá em Apocalipse capítulo 20. No texto que nós lemos diz assim: eu sou Deus que mostra o fim desde o princípio. Então no primeiro versículo de Gênesis, Deus já determinou que o tempo do homem seria de 6 dias divino na terra, ou seja, 6.000 anos. Porque a letra Aleph, como eu disse, ela é a primeira letra do alfabeto hebraico, cujo valor numérico é o número 1 ou o número 1000. Um com 1000 é a mesma coisa, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos. Está lá em 2 Pedro 3, versículo 8. Então, quando Deus manda colocar a letra Aleph no primeiro versículo de Gênesis, ele está dizendo o seguinte: já está determinado, já foi determinado. Eclesiastes 1, versículo 9. O que foi no passado será no futuro. Então já está determinado.
Deus já determinou 6 dias de trabalho, 6.000 anos. E Jesus volta em Jerusalém. Então, como eu disse aos irmãos, Deus então, sabendo que o homem, muitas pessoas não teriam acesso ao original hebraico, o que Deus faz? Deus confirma lá no Apocalipse, capítulo 20. Nós sabemos que o capítulo 20 do Apocalipse, ele vai tratar então da segunda vinda em Jerusalém, quando Jesus volta lá na cidade de Jerusalém, na parousia, e ele prende Satanás por 1000 anos. Ou seja, a prisão de Satanás no final da grande tribulação, ou seja, a prisão de Satanás no final dos 6 dias de trabalho, dos 6.000 anos. Eu sou Deus que mostra o fim desde o princípio. Gênesis capítulo 1, versículo 1, Apocalipse capítulo 20. Quando você pega o livro do Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 2 até o versículo 7, você vai ver, meu amado irmão, o número 1000 6 vezes. Isso aí não é coincidência. Deus, ele é perfeito em sua matemática. Então, no capítulo 20 do Apocalipse, diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Isso aqui é a segunda vinda em Jerusalém, no final de 6.000 anos. Ele então prende o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarra-o por 1000 anos. Então aqui agora vai iniciar o milênio. Então a prisão de Satanás, ela é no final de 6.000 anos. Por quê? Porque aparece o número 1000 6 vezes. No versículo 3 aparece o número 1000 a segunda vez, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engana as nações até que os 1000 anos se acabe, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. No versículo 3, no versículo 4, aliás, vai aparecer mais uma vez o número 1000, 3 vezes. Ó, e vi tronos, assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então aparece no versículo 4 o número 1000 pela terceira vez. No versículo 5 aparece o número 1000 pela quarta vez, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. No versículo 6 já apareceu o número 1000 pela quinta vez. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E no versículo 7, para fechar, aparece o número 1000 pela sexta vez. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ou seja, isso não é coincidência, meus irmãos. Aqui no Apocalipse, capítulo 20, do versículo 2 até o 7, aparece um número 1000, 6 vezes. Eu sou Deus que mostra o fim desde o princípio. No Gênesis 1:1 aparece a letra Aleph 6 vezes, cujo valor numérico é o número 1 ou o número 1000, é a mesma coisa. Então, meus irmãos, Deus já determinou. Eu sou Deus que mostra o fim desde o princípio. Então, a prisão de Satanás no final de 6.000 anos de trabalho. No final de 6.000 anos de trabalho. O trabalho entrou no mundo através da queda. A partir do momento que Adão pecou ali, conta-se 6.000 anos e Jesus volta em Jerusalém. Antes de Jesus voltar em Jerusalém, no final de 6.000 anos, ele arrebata a sua igreja 7 anos antes. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo nesses dias. Nós estamos vivendo em dias proféticos. É necessário que mantemos as nossas lâmpadas acesas. É necessário que mantemos as nossas lamparinas acesas, porque Jesus Cristo está voltando. A trombeta vai tocar a qualquer momento. A qualquer momento uma trombeta vai tocar e nós seremos removidos desta terra em direção a Canaã celestial. Já foi determinado. Já foi determinado. Eu sou Deus que mostra o fim desde o princípio. Irmão, isso não é teoria como muitos falam. Isso chama-se doutrina
heptamilenar. Deus já determinou 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Ezequiel 46 fala sobre isso. Jesus entra em Jerusalém pela porta dourada, no final de 6 dias de trabalho. Inicia-se o reino teocrático, o 7º dia, o milênio teocrático na face da terra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.